Isaías capítulo 7, verso 15. Esse texto é um texto que fala sobre o Messias propriamente dito. Tem algumas outras elucubrações a respeito desse mesmo texto, mas eu estou fazendo algo muito literal e um recorte muito pequeno. Eu estou pegando esse versículo para falar sobre decisões, escolhas e opções. Diz assim: e ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Tudo na vida, isso é uma frase que eu tenho dito já de muitos anos, reside em escolhas. E as nossas escolhas resultam em consequências. Na verdade, a vida ela é feita de uma sequência de escolhas dentre as opções que nos são oferecidas. E em cada escolha dessa, nós temos um resultado, para bem ou para mal. Em outras eras, hoje muito menos, se discutia teologia e igreja. Os assuntos e os debates, eles eram mais inteligentes. Há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, alguns séculos atrás, a discussão era de alto nível. Não é o que nós vemos hoje, com correntezinhas doutrinárias, pseudo-doutrinárias, etc. Mas era sobre predestinação, sobre vontade, sobre livre-arbítrio. Eram discussões pesadas e densas. Eu não vou entrar nessa discussão. Mas eu consigo ver na Bíblia que enquanto muita gente diz que nós somos predestinados para algumas coisas, nós, desde o início, como seres humanos, foi nos dada a opção de escolha. Sempre, sempre e sempre. Quando Deus cria Adão e Eva, quando Deus cria a criação, no melhor das redundâncias, quando Deus completa o homem e a mulher, Ele forma um jardim. E naquele jardim Ele coloca uma praça, digamos assim. Como a gente tem a praça nova aqui da igreja que está sendo finalizada, tem 2 árvores, 2 jabuticabeiras. Deus coloca no meio do jardim uma praça com 2 árvores. E essas árvores estão ali para dar a opção ao homem de fazer escolhas. Abre lá em Gênesis, capítulo 2, melhor dizendo, versículo 16 e 17. Aliás, 15, 16 e 17 de 1º capítulo de Gênesis fala assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Desde o início, foi apresentado um momento no qual o ser humano deveria fazer opção. E eu já falei outras vezes que desde a hora que você acorda, a hora que você deita, você faz opções da sua vida. Você acorda e você decide o que você vai comer, o que você vai vestir, como que você vai sair de casa, qual caminho que você vai trilhar. Tudo são opções. E dependendo da sua opção, da sua escolha, o seu dia será bom, o seu dia será mediano, ou o seu dia será ruim. Logo, nos primeiros dias do homem, Deus colocou de cara para ele um serviço. Deus disse ao homem: olha, eu estou fazendo um jardim no meio dessa criação, eu estou pegando algo de excelência e formando esse jardim,
E eu estou colocando você para cultivar, para você guardar, para você cuidar desse jardim. Mas tem um detalhe. Eu estou botando aqui uma parte minha, que é a escolha, que é a vontade, que é a opção. E eu quero que você se sinta de frente, olhando para essa parte de opções que eu boto, e lhe dando o direito de escolher a parte certa. A consequência a gente já sabe. Por que você está numa igreja? Por que Jesus veio? Por que Ele veio morrer? Pelo simples fato de que Adão e Eva fizeram a escolha errada. Adão e Eva fizeram a escolha errada. Há quem diga que é figurada a história, há quem diga que foi mais ou menos assim, não interessa. Da mesma forma que Gênesis, a grande discussão é, se o homem veio do macaco ou se veio da terra, a discussão de Gênesis ela é outra. Deus trabalha em outro nível, diferente, maior do que o nosso. Da nossa pequenez, da nossa inferioridade, né? Deus, quando mostra Gênesis, mostra de forma resumida a criação, Ele simplesmente está deixando claro que Ele criou e ponto final. Na hora que se tem a história da árvore, na hora que se tem a história da serpente, na hora que se tem a história de Adão e Eva, existiram, não existiram, é algo folclórico, alegórico, é algo assim, é algo assado, não me interessa. Se está aqui, para mim vale. E detalhe, o que Deus está querendo dizer aqui, logo no início é o seguinte: faça a escolha certa. Faça a escolha certa. A discussão de Deus é acima da nossa, está entendendo? Deus trabalha por princípios, Deus não trabalha por blá blá blá, né? Assim, não, Deus trabalha pelos princípios dele, os princípios dele são esses. Primeiro, logo de cara Deus diz: quem cria sou eu, e eu crio a partir do nada. E logo depois ele diz: olha, estou criando agora a figura da escolha, da opção. Qual é a sua escolha, qual é a sua opção? O homem errou, o homem se atropelou, o homem se equivocou na sua escolha, e a consequência dela foi dramática. Mas nós temos ao longo da história homens que fizeram outras opções. Nós temos o Noé da vida, que ouviu Deus, e porque ele ouviu Deus e atendeu ao que Deus havia determinado, como é que pode um homem velho, avançado de idades como Noé, ouvir vozes, e daquelas vozes construir uma arca para salvar animais e pessoas? Contra tudo, contra todos, ele resolveu ouvir, obedecer, e a consequência de Noé foi que ele foi salvo com a sua família. E na Bíblia, o que a gente vê na Bíblia é que se você está aqui hoje também foi porque um dia Noé fez a opção correta. Fez a opção correta. Mas assim, o homem caiu porque quis, porque cedeu à pressão, porque cedeu à indução. Quantas vezes as nossas decisões são baseadas na escolha alheia, na pressão alheia? Nós nos tornamos reféns dos outros para fazer as nossas próprias escolhas e decisões. Adão era um, Eva era outra. E a Bíblia fala bem claro que a alma que pecar, essa morrerá. Você não vai para o inferno por tabela, da mesma forma que você não vai para o céu por tabela. Não adianta, não adianta eu achar que porque meus pais são muito crentes e fiéis e estão orando por mim, que eu vou para o céu, dando uma vida totalmente torta e corrompida. Se eu não tiver a minha vida com Deus, eu vou para o inferno. Porque o homem responde pelos seus próprios atos. Adão sucumbiu porque ele ouviu. Ele deu ouvido a uma terceira pessoa, que era Eva, que por tabela já havia ouvido uma outra pessoa, que era a serpente. Como é que você tem feito as suas escolhas? Como é que você tem optado na sua vida pelas suas escolhas? Como tem sido o seu caminhar dentre as suas escolhas? Será que você tem sido refém de pessoas?
A gente vive numa sociedade absurda, mas assim, absurda. Hoje, no meio escolar, acadêmico, nós vivemos uma deturpação muito grande. Vocês vão entender toda a linha de raciocínio que eu estou começando. Antigamente, um professor ele tinha autoridade sobre um aluno. Antigamente, um professor olhava para um aluno e aquele aluno tinha medo do professor. Respeitava, tinha temor. Hoje, se o professor faz uma reprimenda em relação a um aluno, a primeira coisa que acontece é o pai correr na escola, peitar o professor e defender o filho. Nós estamos vivendo numa sociedade na qual nossas escolhas estão se tornando reféns de terceiros. No qual, nessas escolhas, nós como pais, muitas vezes somos reféns dos nossos filhos. É uma coisa impressionante. Nós nos tornamos reféns de terceiros. E por aí vai. E a consequência disso não é das melhores. Não pode ser. Por quê? Porque a consequência da sua escolha é sobre você mesmo. Aquilo que você vai optar na sua vida vai definir a sua vida. Não vai definir a vida do próximo. O próximo pode ajudar, pode influenciar para o bem ou para o mal, mas a sua escolha será sua e a consequência também será sua. Você já pensou isso? Então nós estamos vivendo momentos diferentes. Eu quero trazer a você hoje à noite a ideia de que você precisa aprender a fazer as suas escolhas. Abraão ouviu Deus em Gênesis capítulo 12. Deus diz para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para o lugar onde eu mandei você ir, e de lá eu vou te fazer uma grande nação. O que Abraão fez? Saiu da sua terra, saiu da sua parentela e foi seguindo o caminho que Deus determinou. Foi difícil? Foi. Foi longo? Foi. Foi desbravador? Foi. Teve momentos nos quais, se você vê a história, Abraão passou por temores, Abraão deu umas tropeçadas, Abraão viu parte da sua família ser dizimada ali em Sodoma e Gomorra. Mas no final, Abraão vê que valeu a pena, porque se Deus disse que ele ia gerar um filho, daquele filho seriam benditas todas as nações, as famílias da terra, do ventre de Sara e tudo mais, Abraão viu a conclusão da sua história. Como homem honrado, como pai de um filho, e esse filho gera uma nação. Tudo por quê? Porque Abraão fez a escolha certa. Em Números, nós temos duas opções, uma situação com duas opções claras. Números capítulo 13, se eu não me engano, é a história dos espias. Moisés está indo para a terra da promessa, sai do Egito, vão os espias olhar a terra. Moisés, desculpe. Números 13, Moisés vira e fala: separa alguns do povo e manda que esse povo vá lá olhar como é que é a terra que a gente vai entrar. Eles estavam pertinhos da terra da promessa, é isso que eu acho impressionante. Se eles foram, voltaram, trouxeram cacho de uva, trouxeram coisas da terra, porque eles estavam próximos. Você já parou e pensou isso? Se você não sabe da história, vá ler Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Número, Pentateuco todo, que aí você vai entender a história toda, não vou te contar aqui. O povo estava muito perto da terra da promessa, tanto é que os espias foram e voltaram. E ali, naquele momento, o povo tinha uma opção a tomar, em uma situação. Qual era? Continuar, marchar, seguir e simplesmente conquistar a terra. O que aconteceu? Daqueles espias, apenas 2 disseram: vamos optar por Deus. Os outros disseram: a terra realmente é boa, a terra mana leite e mel, a terra é maravilhosa, mas tem um detalhe:
Essa terra é terra que devora os seus moradores. E nós somos muito pequenos perto dos que estão nesta terra. Gente, eles tinham vencido. Deus tinha mostrado que era força quando o povo de Israel venceu o maior exército que existia daquela época, que eram os egípcios. Seria como se hoje o Brasil entrasse em guerra contra os Estados Unidos, que é a maior força militar, e nós saíssemos vencedores. Isso é impossível. Nós temos um porta-aviões da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos lançou um porta-aviões novo há 2 anos atrás. A gente ainda é movido a carvão, eles são movidos a energia atômica. Seria como se nós tivéssemos vencido os americanos numa batalha, numa guerra, e os humilhado publicamente. O povo de Israel sabia quem Deus era. Deus vinha acompanhando eles, fazendo milagres, abrindo o mar, fazendo tudo. E na hora H, quando eles olham, eles foram levados e um povo inteiro pereceu, porque eles fizeram escolha errada, porque deram ouvido a quem não deveria ter dado ouvido. Tinham 2 jovens, Josué e Calebe, que disseram: não, peraí, nós temos Deus, vamos seguir, vamos conseguir, a gente vai ganhar, a gente vai conquistar essa terra, a gente vai entrar nela, a gente vai entrar na promessa. Mas os outros disseram: não, peraí, o negócio é muito perigoso. E o povo fez a escolha errada. Fez a escolha errada. E a consequência é que toda aquela geração, à exceção de Josué e Calebe, toda aquela geração pereceu e morreu, incluindo Moisés. Já notou isso? Por causa de uma opção errada. Quem era o líder ali? Moisés. Quem era o cabeça da história ali daquele povo? Moisés. Ele mandou os espias espiarem para ele, não era para o povo. E ele olha, e em vez dele dizer: peraí, o report, né, como é que fala? O relatório que foi dado. Eu tenho 2 opções aqui, eu vou fazer minha opção de combate. Moisés podia ter tomado uma outra opção, um outro caminho, podia ter dito: não, peraí, Josué e Calebe estão certos, Deus nos tirou do Egito, Deus abriu o mar, Deus matou o faraó, Deus matou o exército de faraó, Deus tem acompanhado a gente até aqui, por que nós não vamos conseguir conquistar a terra? Vamos! Moisés não, deixou que o povo decidisse, e a consequência foi que nem Moisés entrou na terra da promessa. Ou você não sabia disso, que Deus pegou Moisés, levou Moisés lá para um monte, lá olhou, falou assim: olha aí, ó, dá uma olhadinha aí no que você perdeu, que você não entrou porque você não obedeceu. Opções, escolhas, nossas escolhas definem o nosso futuro e muitas vezes o nosso presente de forma mais intensa ainda. Josué, no auge, no apogeu, quase no fim da sua vida, ele assume o lugar de Moisés, já como um ancião, como alguém de idade, como alguém que estava como testemunha ocular da história. Ele é o herói. Josué era o herói da resistência. Deus escolhe Josué para que ele liderasse aquele povo. Sabe por quê? Porque ele fez a escolha certa. Ele não podia conquistar aquela terra sozinho. Ele não podia chegar e dizer: não, peraí, vamos. Não, nem Josué nem Calebe. Ele fez a escolha certa. E apesar de todo mundo ter optado errado, Deus honrou a vida de Josué. Ele deu a condição de entrar com o pé direito na terra prometida, de conquistar aquela terra, de envergonhar os inimigos e de assentar o povo naquele lugar. Porque Josué fez a opção correta. Sabe como é que foi a opção de Josué? Abre lá no livro de Josué, capítulo 24. Josué 24, versículo 15. Vamos começar do 14. Josué 24, versículo 14 fala assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Escolhei a quem servais. A quem você serve? A quem você serve? Qual é a sua opção de servir? Qual é a sua opção? Qual tem sido a sua escolha? O que é que tem sido para você por opção de vida? Jesus Cristo morreu por uma opção. Nós vamos entrar nessa opção de Jesus. Mas Jesus foi levado ao Calvário por causa de uma escolha do povo. Jesus ou Barrabás? Jesus ou Barrabás? Jesus ou Barrabás? O que é que Jesus fez? Jesus andou com aquele povo, Jesus curou aquele povo, Jesus ressuscitou aquele povo, Jesus alimentou aquele povo, Jesus deu palavras de vida àquele povo, Jesus amou, deu honra àquele povo. Como diz a palavra, Jesus tinha compaixão quando via aquele povo. E qual foi a opção daquele povo em relação a esse homem que amou, que cuidou, que alimentou e que curou? Qual foi a opção dele? Aquele povo vira e fala: crucifica Jesus e solta Barrabás. Como é que você tem baseado a sua escolha? Como é que você tem enquadrado a sua escolha? No que os outros escolhem? A multidão é cega, a multidão é descontrolada, a multidão é totalmente sem noção. E a voz do povo não é definitivamente a voz de Deus. Não é porque um é, eu tenho que ser. Não é porque um faz, eu tenho que fazer. Não, eu tenho que ser e eu tenho que fazer por minha opção própria, por minha escolha, por saber das causas e consequências daquilo que eu escolho. E muitas vezes nas nossas vidas o que nós estamos fazendo é escolher Barrabás e deixar Jesus de lado. Nós seguimos homens, nós corremos atrás de pessoas, nós fazemos nossas opções por terceiros. E como é que tem sido baseado isso? Qual é a consequência, aliás, melhor dizendo, qual é a consequência disso? Eu pergunto, quantas das suas lutas, quantas das suas escolhas, quantas das suas crises têm sido decorrentes dessas escolhas mal feitas? Deus diz: siga por esse caminho que é melhor, sirvai ao Senhor, buscai sua face, aprenda a discernir o bem e o mal, que é o texto que eu li logo no início. Quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem, aí ele comerá manteiga e mel. A gente quer comer manteiga e mel, a gente quer se alimentar do melhor dessa terra, a gente quer viver do melhor, a gente quer receber o melhor, a gente quer fazer o melhor, a gente quer tudo do melhor. Nós sempre queremos isso. Está errado? Não, não está errado. Eu digo a você, não está errado. Mas para que eu possa conquistar o melhor, viver o melhor, experimentar o melhor, comer, como diz a palavra, manteiga e mel, eu tenho que aprender a rejeitar o mal e escolher o bem. É causa e consequência. É igual 2 mais 2 é igual a 4, 1 mais 1 é igual a 2, 5 mais 5 é igual a 10. Escolher o bem e rejeitar o mal, a consequência disso é receber o favor de Deus e a sua bênção sobre nós. Qual tem sido a sua escolha de vida? Buscar o bem ou buscar o mal? Buscar a Deus ou buscar o seu próprio ventre? Fazer sua escolha por você ou fazer a escolha por terceiros, por pressões de terceiros? O que é que tem sido decisivo na sua vida? Aquilo que o homem planta, o homem colhe. Aquilo que o homem semeia, isso ele vai ceifar. Essa é uma lei natural, é uma lei espiritual, é uma lei que se aplica a nós, porque aquilo que eu lanço é aquilo que eu recebo. A escolha que eu faço me gera consequência daquilo que eu fiz de escolha. É igual quando você é garoto, criança, né? O que é que você quer ser quando crescer? Essa pergunta define a sua vida.
define a sua vida. E quantas vezes nós temos crianças, jovens, adolescentes, frustrados, porque as suas escolhas foram tolhidas e influenciadas por terceiros. Estou falando de escolha de vida, né? Do que você vai ser quando crescer. Cuidado para não achar que eu estou dizendo que seu filho tem que decidir tudo da vida, não. Não é porque você é advogado que seu filho tem que ser advogado, não. Se seu filho quiser ser músico, ele vai ser músico. Se ele quiser ser artista, ele vai ser artista. Porque ele tem que fazer a escolha dele e a consequência. Mas você tem que dar o caminho certo. Entendeu? Antes, depois de dizer, não, o pastor disse que é para liberar geral. Não é para liberar geral coisa nenhuma. Viu? Se você não ensinar a criança o caminho que ela deve andar, a consequência vai ser trágica para você. Porque a criança entrega a si mesma vergonha para os seus pais. Mas nós temos um contingente de pessoas frustradas nas suas vidas, por escolhas erradas. Pessoas que sofrem, que choram, porque fizeram escolhas erradas. Porque apostaram de forma errada. Porque ousaram de forma errada. Porque ouviram de forma errada. Em vez de ouvir Deus, ouviram os homens. Adquira essa mensagem, anote o código e entre em contato. Bom dia, começa agora o nosso Papo de Cozinha. E como você pode notar, eu não estou na minha casa, eu estou no Aeroporto Internacional de Brasília, Juscelino Kubitschek. Após 2 acidentes aeronáuticos ocorridos nessas últimas semanas, um da Malaysia Airlines e outro aqui no Brasil, de uma aeronave pequena na Amazônia, eu resolvi ter uma conversa e entender um pouquinho sobre segurança aeronáutica no país. Trazer um pouco a você o conhecimento daquilo que as autoridades dizem, as autoridades sabem. E eu fui conversar com o professor Antônio Junqueira, né, que foi coordenador, ele é coronel da aeronáutica, ele foi coordenador do CENIPA, que é que cuida da parte de investigação de acidentes, prevenção de acidentes, né? A gente vai daqui a pouco estar na minha cozinha para eu te passar uma receita e nós vamos para a Unicesp, onde o professor Junqueira dá aula hoje. Nós vamos estar num simulador de voo e ali a gente vai poder conversar e entender um pouquinho sobre segurança aérea. É seguro voar no país? É seguro você pegar um avião e saber que aquele avião tem a manutenção correta, há um controle, há uma fiscalização? Você vai saber disso daqui a pouco. Bem, vai aí o meu recadinho toda semana que eu tenho dado, viagem de Israel. Todo ano eu faço uma viagem a Israel que eu sempre tenho dito a você, não é turismo. A viagem que eu faço a Israel é uma viagem pelas páginas da Bíblia. Você sai daqui e você vai se debruçar na Bíblia ao vivo e a cores, né? Isso vai ser em setembro. Eu quero convidar você. São poucas vagas que sobraram, né? Eu tenho anunciado direto na televisão, fora de Brasília também, nos outros programas que eu tenho. Então, se você tem interesse em viajar, é um grupo menor, eu não gosto de trabalhar com grupos grandes, são grupos pequenos de 30, 40 pessoas no máximo, né? Um ônibus só que eu levo, são hotéis 4, 5 estrelas, que eu quero que você tenha conforto, mas que você possa aproveitar. A gente diz que não é uma viagem, é um congresso profético, porque ali naquele lugar Deus pode mudar a sua vida. Bem, eu vou agora encerrar a cabeça, né, essa abertura, e a gente vai lá na minha cozinha, onde eu te passo a receita e depois a gente conversa com o professor Antônio Junqueira. Bem, semana que vem a gente está junto, se Deus quiser. Um grande beijo no coração e até lá. Bem, tema complicado hoje, né? Segurança da aviação. A gente vai fazer uma receita simples para descomplicar a vida. Então hoje eu resolvi fazer e te ensinar um pouquinho daquilo que a gente faz aqui em casa. Almôndega de aveia. Então anota os ingredientes aí. 1 quilo de carne moída magra, 100 gramas de aveia em flocos, 3 ovos inteiros, uma colher de sopa de alho picado, uma cebola grande ralada, salsinha, sal, pimenta,
azeite, 1 colher de sopa, e caldo de carne líquido, 1 colher de sopa. Bem, essa receita aqui eu vou ensinar você a fazer almôndega. Geralmente almôndega a gente usa pão ou usa farinha de rosca. Eu vou usar aveia. Se você quiser deixar ela um pouco mais leve, você não precisa botar nenhum azeite, você usa a carne moída mais magra que você tiver e em vez de fritar, você leva para o seu forno. Mas nós vamos fazer ela no tradicional mesmo, frita, né? Então eu tenho a minha carne aqui, eu vou pegar agora e vou incorporar aveia, 100 gramas de aveia, meio pacote de aveia. Eu digo a você que é melhor você usar ela em flocos grossos do que ela em flocos finos, fica mais gostoso, né? Então aqui tem mais ou menos meio pacote, a gente vai incorporar. Tem uma técnica chamada tumblear, né? Que é você pegar a carne moída e ficar batendo ela assim e tal, mas eu não sou muito adepto dessa técnica não, né? Nossa aveia está aqui. Vamos começar a incorporar os nossos ovos quebrados um a um. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nunca quebre o seu ovo direto na sua receita, porque vai que o ovo está estragado. Como é que vai ficar? Um ovo, dois ovos e o terceiro. Almôndega não tem grandes mistérios, né? Um bolinho de carne moída, você pode fazer ela grande, fazer pequena, fazer assada, você pode rechear, né? Você quer botar um pedaço de queijo, você bota. A gente vai botar a nossa cebola agora. Vamos colocar o nosso alho. Mão de chefe está sempre limpa, né? Mão de cozinheiro tem que estar sempre limpa, por isso que eu estou mexendo com a mão, né? O nosso alho aqui. Botar a nossa salsinha desidratada. Eu vou botar o caldo de carne líquido, né? Então eu quero que você entenda que ele já tem sal, já é bem salgado. Então não bote muito sal não, para você não estragar a sua almôndega. Um pouquinho de azeite, 1 colher de sopa. Um pouco de sal. Pimenta do reino, estou usando pimenta preta mesmo. E a gente vai incorporar tudo isso aqui. Eu botei 100 gramas de aveia. Se você sentir que está muito mole, você pode aumentar um pouquinho a sua aveia, né? Vou botar só mais um pouquinho. Não tem aveia? Usa o pão. Usa farinha de rosca. E aqui, você fazendo, foi o que eu falei, você pode rechear, você pode também fazer, sabe o quê? Picar bacon. E picar e colocar esse bacon junto com a sua massa. Você dá um outro sabor. Você sempre pode fazer umas alterações, umas variações. Tá aqui a nossa almôndega. Nós vamos começar a enrolar, né? Se você quiser deixar as suas bolinhas, né, na geladeira antes de você fritar, também te dá uma consistência melhor, né? Mas a gente vai fazer aqui direto. Vou untar um pouco a mão com óleo de soja e fazer os nossos bolinhos. Deixa eu dizer uma coisa. Se você vai fazer preparos assim individuais, eu quero que você lembre o seguinte: vai fritar, vai assar, bota sempre o mesmo, mais ou menos o mesmo tamanho, porque tamanhos diferentes assam ou fritam em tempos diferentes, né? Então, muitas vezes você bota a almôndega, uma grande, uma média, uma pequena, tudo na mesma hora, vai fritar uma rápida, outra vai ficar crua, ou a que vai ficar maior, que demora mais tempo, termina fazendo com que as menores queimem. Nossos bolinhos já enrolados, dá uma lavadinha na mão. Óleo bem quente, estou fritando em óleo de girassol, né? Eu geralmente uso óleo de girassol em vez de óleo de soja.
nada contra nem a favor, gordura vai ser tudo gordura ao mesmo tempo, então, né, vamos fritar aqui os nossos bolinhos, vou botar metade deles aqui. Por que eu vou botar só metade? Porque se eu botar tudo, a temperatura do óleo cai. Então a gente cuida de manter. Como é que eu vou servir essa almôndega? Eu vou fazer um molho de tomate, colocar por cima queijo parmesão, acabou. Você pode servir ela pura, sem molho de tomate. Ah, mas eu não sei fazer molho de tomate. O meu, eu fiz um molho com base de ketchup, um pouco de ketchup, extrato de tomate, bacon e tomate cereja. Deixei cozinhar bastante e tá aqui. Ah, mas eu não sei fazer, vai dar trabalho. Compra pronto. Compra da latinha, compra da caixinha, que aí você vai ter o seu molho de tomate, né? Sempre cai bem. Almôndega com molho de tomate, almôndega com macarrão. Quer uma receita de almôndega mais light ainda? Pega peito de peru de verdade, manda moer no açougue ou você moe em casa e faz com peito de peru. E aí você assa, vai ser extremamente light, extremamente saudável. Já esquentando o nosso molho aqui, que já estava pronto, né? Eu botei alho, boto pimenta, eu trabalho muito com pimenta. Eu particularmente gosto das coisas bem condimentadas, né? Já estão no ponto. Vamos escorrer aqui no papel. Vamos dar uma secada aqui. Você faz isso para você variar um pouquinho o seu frango com macarrão no domingo. Faz uma almôndegazinha. É que eu sempre digo para você, aproveite o tempo que você tem de vida com as pessoas que você ama e que amam você, né? Nada melhor do que uma boa mesa, um bom prato para você compartilhar bons momentos. Com a aveia, você vai notar que a almôndega, ela não fica só mais leve em termos de caloria, né? É um pouco mais saudável, mas ela também vai ficar mais leve no sabor. Ela fica mais leve, fica mais gostosa, mais macia a carne, em vez de você trabalhar com pão. Nossas almôndegas fritas. Vamos agora botar o nosso molho. Estados Unidos tem uma linha de comida chamada comfort food, né? É comida que traz conforto. É a comida da infância, a comida da mãe, a comida de casa, né? E é porque a gente está virando muito americano, né, no jeito de comer. Então nada melhor do que você fazer um comfort food. O brasileiro, uma almôndega vai ser uma comida que reconforta a sua alma. Tá aqui o nosso molho de tomate, bem espesso. Por favor, não façam aquele molho de tomate todo líquido, né? Nossas almôndegas prontinhas para serem servidas. E agora, você acompanha a entrevista que eu fiz com o Coronel Junqueira sobre questão de segurança aérea. Bem, eu estou aqui no ICESP, junto com o professor Antônio Junqueira, coronel da Força Aérea Brasileira,
foi diretor-geral do CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, ex-comandante da Aeronáutica, oficial de segurança de voo e hoje professor aqui, como ele mesmo diz, emprestando um pouco dos conhecimentos das mais de 10 mil horas de voo a essa garotada nova que está aí. Professor Antônio Junqueira, prazer estar com o senhor aqui. Estamos fazendo um voo simulado, né? Isso. Sem som, mas estamos voando. Sobrevoando a cidade maravilhosa aí do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, sempre Rio de Janeiro. Professor, segurança de voo, Brasil, como é que funciona isso? Como é que funciona a questão de radar? Por que a gente está fazendo essa entrevista hoje? Por causa do sumiço do voo da Malaysia Airlines, daquele 777. Mas vamos primeiro falar Brasil. Como é que está o Brasil na questão de voo? O Brasil ele tem um sistema particular de gerenciamento do fluxo aéreo. Nós funcionamos num sistema integrado em que funciona os radares da aviação militar integrados com os da aviação civil num pacote só. Parece que nos Estados Unidos é diferente, em vários outros países Na grande maioria dos países é diferente. Nós temos o gerenciamento de fluxo da aviação civil separado da aviação militar. Lá, especificamente no caso do acidente, não se sabe, pelo menos a imprensa não divulgou particularidades. Acredita-se que lá não seja um sistema integrado e que haja um sistema de gerenciamento de fluxo da aviação civil e da aviação militar separadamente. No Brasil, nós nunca tivemos problema do porte desse que está vendo lá na Manasa, de desaparecimento de um alvo tão grande quanto um Boeing 777. aqui na nossa área, nós nunca tivemos, pelo menos não é de conhecimento. E ainda que se tivéssemos tido alguma coisa nesse sentido, com certeza o nosso sistema haveria de detectar, uma vez que hoje nós temos cobertura de praticamente todo o Brasil com os Amazônia, inclusive, A aquela Amazônia região. hoje tem uma cobertura muito boa. Depois daquele acidente da Gol, houve alguma... Porque também uma parte foi por causa disso, ou não? Não, já havia projetos de crescimento da detecção do tráfego aéreo a nível de todo o Brasil, e hoje a Amazônia tem uma cobertura muito boa. Se nos reportarmos ao ano de 89, quando o avião da Varig, o Papa VMK, desapareceu, naquela época não tínhamos um sistema que nos permitisse saber que destino teria tomado o Varig, porque certamente não foi o destino da ida a Belém, sim foi um destino diferente que, infelizmente, quando foi identificado, já havia consumado algumas vítimas. Mas hoje nós temos uma cobertura a nível de Brasil e praticamente todo o nosso território tem uma cobertura vista sob o ângulo da aviação civil e também do ângulo da aviação militar, o que nos dá uma oportunidade de permitir um controle eficiente e, em caso de sinistros, sabotagens, atos terroristas, a aviação militar também tem condição de Nós hoje, atuar. a questão, a gente falando do Brasil ainda, a questão das companhias, o Brasil hoje ele é dividido entre TAM, Gol, você tem aí a Azul chegando forte e a Avianca, né? E temos umas periféricas um tanto menores. São empresas grandes, gigantes, algumas, né, assim, de referência fora do país, inclusive. Tem companhia de bandeira, né, que a própria TAM é a companhia que assumiu, digamos assim, o papel que a Varig fazia. Isso. A gente ouve falar muita coisa. Eu não tenho hoje mais uma Transbrasil, eu não tenho uma VASP, né, que o pessoal falava da canibalização de aeronaves, entre outras coisas. O senhor trabalhou na área de segurança, de investigação, essas coisas. Nos últimos acidentes que houve no país, Gol, TAM, pode-se dizer que houve alguma falha em termos de manutenção preventiva ou de rotina, ou foram, como sempre uma sucessão de erros no acidente? Já praticamente a resposta já praticamente deu, né? Que você tem sempre uma sucessão de acontecimentos e que nunca vem de um fato isolado. Mas nós temos tido, ao longo da observação de todos esses acidentes, que aqueles que decorrem por falhas de manutenção, especificamente de manutenção, praticamente não temos. Temos, a manutenção ela não é um sistema perfeito, ela admite certas tolerâncias previstas em lei, aprovadas pela autoridade, e por vezes, como houve no caso, por exemplo, do acidente da TAM de 2007, em que a aviação estava num regime previsto na legislação, que permitia um tempo para que se corrigisse o problema do sistema de reversão. Então, não era um descumprimento da norma, e sim era vamos dizer, uma particularidade da norma que dizia que permitia-se, por não ser uma coisa extremamente grave, que se ficasse até 10 dias para proceder à correção. Mas nós temos níveis de manutenção muito bons no Brasil hoje.
E sem favor algum, eu acompanhei durante muito tempo e a gente praticamente não conseguia identificar falhas de manutenção que fossem capazes de derrubar um avião. O Brasil é um país seguro para se voar? Olha, eu lhe afirmo categoricamente que sim. Muito embora não tenhamos aqui o nível que muitos países apresentam em termos de o fluxo ser mais livre, ser um fluxo menos emperrado, mas nós temos os nossos índices, são índices muito bons. Aí eu me refiro ao índice da aviação do transporte aéreo. O transporte aéreo tem um índice muito bom, comparável com os países de primeiro mundo. O que pesa um pouco é a aviação menor, a chamada aviação geral. É isso que eu ia lhe perguntar, porque no Brasil, parece que o ano passado, 2013, inclusive, houve uma queda do número de acidentes. Mas a gente vê, mas que acidente houve? Né? É isso que o senhor vai falar, não é um acidente de voo comercial. Aí nós temos que estabelecer exatamente os níveis da aviação. A aviação transporte aéreo comercial, ele é muito monitorado, ele é muito acompanhado. Existem mecanismos que acompanham o avião no dia a dia, de modo que uma aeronave está voando e tudo que está se passando está sendo transmitido para uma estação de solo que vai gerenciando o voo o tempo todo. Então, os mecanismos de supervisão são intensos, o que não acontece com a aviação geral. São aviões de porte menor. A quantidade de aviões é maior, as áreas que voam são áreas as mais diversificadas, muitas vezes de fazendas para fazendas, e onde, por exemplo, na Amazônia, onde o controle não pode ser tão efetivo, o gerenciamento tão efetivo quanto é aqui no Sul, então acontecem aqui e acolá algumas ocorrências que decorrem da dificuldade de ter um acompanhamento para e passo, em cima, ali em tempo e hora. Nessa aviação ainda falta muito por ser feito, inclusive a conscientização, porque que leva a melhor ferramenta para a prevenção de acidente é a conscientização do piloto. Pode existir 1000 regras, 1000 técnicas, 1000 procedimentos, se o piloto não for disciplinado conscientemente, ele vai levar o avião dele para uma situação do incidente. Eu mesmo lembro meu pai foi auditor da Presidência da República e volta e meia tinha que fazer auditorias na região de Marabá e Pará, Maranhão, algumas regiões assim. Tinha cidade que o aviãozinho que eles usavam, o piloto tinha que dar rasante na pista principal da própria cidade, da praça, para o povo sair para poder pousar. Para avisar. Eu cansei de fazer isso aqui, subindo aqui para o norte, para o nordeste, em que fazia-se do campo de futebol, principalmente aos domingos, o campo de pouso, um campo de futebol. Então a gente tinha que passar para dizer, ei, dá licença um pouquinho que eu quero pousar. Chegando, né? Eu já tentei pousar também em Alto Paraíso, e o Alto Paraíso, domingo à tarde, é conhecido por ser um local de estacionamento de carros, onde a juventude da cidade vai lá para aproveitar dos prazeres que a vida hoje ainda permite. Aí eu já tive condição de passar com o meu avião, alertá-los de que eu queria pousar e não resultou em nada positivo. Eles continuaram lá e eu não pude pousar. Eles estavam em outra dimensão. Estavam, exatamente, em outra dimensão, eu não conseguia pousar. Mas, Coronel, eu queria, entrando agora na questão do voo da Malaysia Airlines, né, a gente está falando de um Boeing 777, o 777, um avião de grande porte, um dos aviões mais seguros reconhecidos. Eu já voei nesse avião para algumas viagens fora e ele é assim, fenomenal, pelo menos para nós passageiros. E pelo que se fala, também para quem pilota, né, assim... Como que a gente explica um avião desse porte conseguir ter sumido do jeito que ele sumiu? Eu acrescentaria que ele tem uma aviônica embarcada também de primeiro mundo, muito moderno. O que nós vemos é o seguinte: uma aeronave, quando está voando num espaço controlado por radar, sob vigilância radar, ele vai estar sempre sendo visto numa tela de um computador, de um controlador de voo, vai estar sendo visto. Naturalmente, se aquela área tiver uma cobertura radar. Se as áreas não tiverem um alcance radar, evidentemente que essa informação não vale. E o radar que dá a cobertura é o que eu costumo chamar do tipo do radar morcego.
que se emite um pulso e se encontrar alguma coisa à frente volta. Esse radar primário cobre todos os tipos de alvo que por ali transitam. Igualmente se tratando de um Boeing 777, de uma envergadura muito grande. Ele está falando de um avião que carrega quase 400 passageiros. Uma aeronave de grande porte. De modo que um avião não consegue simplesmente desaparecer da tela do radar como se fosse abduzido. Isso não existe. O que pode acontecer aí são duas coisas. Haver uma falha estrutural seríssima, gravíssima, que praticamente pulverize o avião e as pequenas partes não são capazes de dar retorno para o radar. Ou essa aeronave simplesmente adota uma postura de fugir das indicações, das informações de radar. Isso é uma coisa que na aviação civil é meramente especulativo, mas que é o dia a dia da aviação militar. A aviação militar consegue sair de um território para outro, fugindo da observação do radar inimigo, voando a que a gente chama baixa altura. Puxa, mas soa esquisito um Boeing 777 voar a baixa altura, mas seria a única maneira de explicar o desaparecimento do radar. Ou por uma completa desintegração em voo. Mas ele não deixaria uma mancha de destroços quando desintegra? Exato. Na primeira situação, já descartada pelas autoridades, diga-se de passagem, mais de 20 países estão envolvidos nessa busca, não se conseguiu localizar quaisquer vestígios que pudessem ser sinalizados como oriundos do 777. Então, salvo uma ilação de que ele tenha sido abduzido, e tudo indica que ele conseguiu sair daquela rota para uma outra rota. O que se mostra hoje digno de uma especulação que já está sendo investigada pela Manasa, que é a investigação dos pilotos, pode-se deduzir que talvez uma navegação a baixa altura seria hábil para fugir de radares, e alguns radares poderiam até pego. Por exemplo, do conhecimento que alguns radares militares chegaram a detectar um alvo a baixa altura, o que seria, dentro desse plano de especulação nossa, uma rota alternativa conduzida por pessoas hábeis, que uma rota a baixa altura não pode ser feita por qualquer piloto, porque tem certas técnicas que os pilotos têm que obedecer. É o risco do stall, né? O avião perder riscos que são inerentes da navegação a baixa altura. Por exemplo, uma sombra te dá uma informação de uma altitude errada. Você pode achar que está mais alto ou mais baixo. A velocidade alta lhe coloca num ambiente de forte propensão à colisão com aves que voam a baixa altura. Nuvens também, se movimentando, dão uma desnorteada também no piloto. Então, o voo a baixa altura é um voo que requer muita prática. A aviação militar pratica isso em inúmeras, dezenas, centenas, até o piloto se tornar hábil a navegar a baixa altura. Não é simplesmente um voo a baixa altura. A Malaysia é uma boa companhia de referência mundial. Uma boa companhia, de boa referência. Não há quaisquer aspectos negativos que envolvam essa empresa. Agora, é uma área, aquela área ali, a área principalmente da China, Índia, são áreas de convulsões sociais sérias. A área da Caxemira, Tibete, entre outras coisas ali. Convulsões sociais envolvendo territorialidade, e haviam passageiros também que portavam passaportes falsos. Então, isso tudo leva a ilações de que não se pode descartar a possibilidade de o avião ter sido intencionalmente desviado da rota com um propósito adverso. Descobrindo o avião hoje, quanto tempo mais ou menos para começarem a sair laudos não conclusivos totalmente? Porque tem coisas que nunca vão para o túmulo. Mas quanto tempo se demora uma investigação de um acidente aéreo? Nós torcemos, eu como cidadão brasileiro e piloto, eu torço para que esse avião esteja pousado em um local qualquer e as pessoas mantidas sob refém e impossibilitadas de emitir qualquer informação. Eu torço para que estejam vivos, mas se o desfecho não foi dos melhores e o acidente realmente se concretizou, isso leva muito tempo. A caixa preta, se for localizada, já ajuda a identificar alguma coisa, mas se ele caiu no mar, se demorar mais um pouco, a caixa preta tem 30 dias para cessar definitivamente de emitir os sinais. Se essa busca demora mais de que 30 dias, começa então a apresentar um maior grau de dificuldade. Mas são investigações de longo tempo. O avião um avião Boeing 747 da TWA nos Estados Unidos levou
2, 3 anos para ser concluída a investigação. Mas, dado o clamor público e a quantidade de pessoas envolvidas, é de se prever uma certa celeridade nessas A própria Boeing vai querer saber porque... A própria Boeing é a maior interessada. Será que o avião dela não apresentou alguma fragilidade? Exatamente. Embora não as evidências, mas os indícios, né, levam para uma situação de que aparentemente não houve falha da máquina, e sim na condução deliberadamente humano, né? Deliberadamente humano, exatamente. Professor, eu agradeço sua participação. A gente está aqui fazendo nosso voo aqui na Baía da Guanabara. Baía da Guanabara, aí sobrevoando essa cidade maravilhosa, embora perigosa também, sob os aspectos. Mas aqui de cima é melhor. Mas aqui de cima tudo é uma maravilha. Tudo bonito. Tudo é maravilha. Qual é a sua mensagem para quem voa no Brasil? Eu acho que a gente pode confiar nas nossas autoridades que são responsáveis pelo controle do espaço aéreo. Agora nós estamos em franca evolução de processos de aviação. Hoje nós fazemos o voo Rio-São Paulo totalmente por satélite, abreviando consideravelmente o tempo, aumentando em muito a segurança de voo, não dependendo mais dos auxílios de solo, que eram fatores que podiam causar entraves. Então eu acho que nós estamos caminhando a passos largos aí para uma condição de plena confiança no espaço aéreo brasileiro, na capacidade do controle do espaço aéreo brasileiro como um país seguro para se voar. Então, muito obrigado, professor. E você que fica com a gente, semana que vem, se Deus quiser, a gente está junto, sabendo que a Bíblia diz o seguinte: se o Senhor não guardar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, apesar de todos os nossos esforços, segurança, os mecanismos que a gente tem, nós temos um Deus acima de tudo que é quem nos protege. Então, até lá, um beijo no coração, que Deus te abençoe.